Olá a todos, bom, a gente veio aqui fazer mais um vídeo agora sobre perguntas sobre os demônios. Como Satanás caiu? A ausência de uma evidência que identifique Lúcifer como Satanás, como já sabemos sobre a queda original de Satanás. Mas quando foi que ele caiu? Bom, várias passagens das Escrituras já foram utilizadas para descrever a queda de Satanás, mas quando examinadas mais de perto, nenhuma se refere claramente à sua queda original. Em Gênesis capítulo 3 descreve uma serpente que engana Adão e Eva. Você pode comparar isso com Apocalipse capítulo 12, verso 9 e Apocalipse capítulo 20, verso de número 2. E você também pode comparar ao livro Apócrifos, Apocalipse de Moisés, no capítulo 17, verso de número 4. A serpente foi punida por Deus, que a condenou a se arrastasse sobre o próprio ventre do pó da terra e estabeleceu a inimizade entre ela e os seres humanos. Se essa passagem se refere à queda original de Satanás, não nos é dito porque ele decidiu enganar Eva em primeiro lugar. O texto pressupõe o caráter enganador de Satanás. Todavia, biblicamente falando, isso é o mais perto que podemos chegar da queda moral dele. A presença de Cristo na terra marcou o início da derrota de Satanás. Jesus disse: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago." Isso está em Lucas capítulo 10, verso de número 18. E chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. No Evangelho de São João capítulo 12, verso de número 31. Você pode comparar também com o Evangelho também de São João capítulo 16, verso de número 11. Essas passagens, porém, não se referem à queda original de Satanás. O dragão e seus anjos são lançados para a terra depois de terem lutado contra Miguel e seus anjos, no final do ministério terreno de Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 12, do verso 9 ao verso de número 11. Você também pode comparar com os apócrifos, Testamento de Acer, Odes de Salomão, Testamento de Salomão, Apocalipse de Baruque, Salmos de Salomão, Oráculos Silíbicos e Escada de Jacó. O dragão representa um monstro que traz caos à criação na literatura antiga do Oriente Próximo. Assim, pois, propõe que, aplicando a princípio Uzi ibit Edzi, o tempo primeiro torna-se o tempo final, encontrado na literatura apocalíptica, por exemplo, fazemos alusão a Gênesis e o livro de Apocalipse, capítulo de número 12, pode aludir à queda original de Satanás. Mas a passagem fala sobre uma queda posicional, que já pressupõe seu caráter pervertido. Não explica por que ele caiu moralmente no princípio. Como acusador dos irmãos, Satanás tinha acesso ao concílio de Deus no céu e podia requerer permissão para testar os indivíduos. Compare com o livro de 1 Enoque, Jubileu, Apocalipse de Sofonias. Apocalipse capítulo 12, verso de número 10, indica que ele foi destituído de sua posição quando Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. O confinamento de Satanás no abismo, sem fundo, por 1000 anos, e seu fim posterior no lago de fogo, parece ser julgamente diferente. Portanto, a Bíblia registra várias quedas que são mais compreendidas como vários juízos contra o poder de Satanás. Uma vez que a queda de Satanás pode ser vista em estágios, não podemos pensar que o seu pecado foi progressivo. Seu papel como acusador celestial do Antigo Testamento pode nos levar à conclusão de que ele não agiu contra a vontade de Deus. Seu momento crucial foi quando tentou Jesus no deserto. Jesus, porém, declarou que o diabo era mentiroso e assassino desde o início. Declarou também que o diabo era mentiroso e assassino desde o princípio. Isso você pode comparar com a primeira carta de João, no capítulo 3, verso de número 8. Mas o interessante é que a nova versão internacional, conhecida como NVI da Bíblia, traduz a expressão grega ok staken, em João 8,44, como "não se apegou à verdade". O uso do termo imperfeito grego aqui pode indicar que Satanás vivia num estado contínuo de falsidade e de assassino. A palavra princípio relaciona-se com o papel de Satanás como o seu servo, já que ele não pode matar anjos, como espíritos eles nunca morrem, e esse papel só pode ser respeito aos seres humanos.
Mas é interessante que Satanás é homicida e mentiroso desde o início. Então, na verdade, os anjos sim têm corpos como de humanos. Agora, como ele foi homicida, por que ele instigou a queda de Adão, ao qual estendeu-se também sobre toda a humanidade? Bom, como instigador, de certo modo, fez com que Caim matasse Abel. Por isso, ele afirma também que Satanás vinha pecando desde o início da história de Israel, mas não menciona o que aconteceu antes. Então nós temos os textos bíblicos que diz que Satanás foi homicida e mentiroso desde o início. Fala-se de uma queda dele também, mas em nenhuma parte das escrituras diz quando Satanás realmente caiu dos céus e o porquê, ou o que aconteceu. Qual foi o levante final que diz assim: não, agora você já passou dos limites, a partir daqui agora você está julgado. Bom, alguns afirmam que 1 Timóteo capítulo 3, verso 6 infere a queda original de Satanás. O versículo declara que o bispo não deve ser neófito para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Será que isso significa que Satanás caiu originalmente por causa do orgulho? Bom, a condenação do diabo nesse versículo não deve ser interpretada como o juízo de Deus contra Satanás, mas como o julgamento do diabo sobre qualquer bispo que se tornar orgulhoso. O diabo que traz opróbrio e laço é o mesmo que traz a condenação. Compare com a carta do apóstolo São Paulo, a segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 2, verso de número 26, e a primeira carta também do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 5, do verso de número 14. A palavra grega para condenação, crima, não é precedida de artigo definido. Isso dá a entender que o diabo tem permissão para fazer um julgamento não especificado sobre líderes da igreja que pecam. Se esse versículo se referisse à queda realmente de Satanás, deveríamos esperar que o artigo grego to, antes de crima, o julgamento de Deus que exercia sobre o diabo. Uma vez que a Bíblia fala pouco sobre esse assunto, podemos encontrar conjecturas razoáveis concernentes à queda de Satanás nos escritos do pai da igreja. Por exemplo, Orígenes acredita que o diabo caiu devido ao seu orgulho, e Deus criou o universo físico para compensar o pecado do diabo e seus anjos. Isso é um dos pais da igreja que diz. Embora não afirmasse tudo que Orígenes ensinava, os pais Atanásio, Basílio e Agostinho também acreditavam que a queda de Satanás foi causada pelo seu orgulho. Os monges dominicanos, como Alberto o Grande e Tomás de Aquino, acreditavam que o diabo pecou no primeiro instante da criação devido ao seu orgulho. Entretanto, parece pouco provável que ele tenha caído antes do sexto dia da criação, já que então tudo na criação de Deus era muito bom. Isso está em Gênesis capítulo 1, do verso de número 31. Isso nos deixa com várias alternativas em relação à queda original de Satanás. Primeiro, Deus criou Satanás como Satanás? Poderíamos apelar para a soberania de Deus e afirmar que ele criou Satanás como Satanás, para, evidentemente, o seu propósito na vida de Deus. Ou seja, Deus usa ele para que seja manifesto toda a sua glória. Essa visão, evidentemente, abre novamente a caixa de Pandora com relação à bondade de Deus e o problema com o mal. Não explica por que Satanás é moralmente corrupto e recebe castigo de Deus. Será que Deus e Satanás estão fazendo um jogo de encenação de mocinho bandido por nossa causa? Bom, essa linha de raciocínio leva a uma aparente contradição de tudo que sabemos sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Segundo, Satanás caiu por causa do orgulho? A teoria mais popular é que Satanás caiu devido ao orgulho. Porém, uma vez que essa teoria normalmente se baseia na identificação de Satanás com Lúcifer, em Isaías 14 e Ezequiel 28, que já tem uma explicação aqui no canal, carece de suporte contextual. Todavia, o anticristo, que é a personificação de todo o mal, semelhante a Satanás, tem como características o orgulho e gabar-se de grandes coisas, e de proferir palavras arrogantes contra Deus. Ele também busca ser adorado. Terceiro,
Satanás caiu por causa da inveja? Bom, de acordo com certas tradições judaicas, por causa da inveja, Satanás recusou-se a adorar Adão, optando quando Deus exigiu isso dele. Bom, mas por que Deus exigiria que os anjos sempre adorassem a Adão, quando a adoração é reservada somente a Deus? Bom, o antigo documento judaico, A Vida de Adão e Eva, que é um livro apócrifo, tenta atenuar o problema afirmando que Satanás se recusou a adorar a imagem de Deus, que é a figura de Adão, o ser perfeito. A veneração da imagem de Adão, a parte de que a queda originou-se de Satanás, estava de alguma forma relacionada à inveja, o objeto dessa inveja poderia bem ter sido Adão. Satanás pode ter sentido inveja de uma criatura terrena criada à imagem de Deus, principalmente porque essa criatura passou a receber a atenção e privilégios especiais negados a ele. Essa linha de raciocínio é adaptada ao fato de que Deus ter criado tudo muito bom até o 6º dia da sua criação. Dá a entender que o primeiro castigo contra Satanás foi a maldição de Deus lançou sobre a serpente em Gênesis. Seu primeiro pecado pode ter sido abrigar-se da inveja do coração e planejar enganar o primeiro casal humano, ou seja, descontar toda a sua raiva na primeira criação ao qual ele fez. Com certeza o primeiro pecado de Satanás poderia ter sido uma combinação de inveja e orgulho, ou quase tudo que se relacionasse com esses sentimentos. Se a queda de Satanás ocorreu no jardim do Éden, o seu orgulho poderia estar ligado à ideia da inveja, porque pode parecer um aspecto de orgulho relacionado também à serpente. Mas como Satanás continua, ainda é um mistério. Talvez devemos engolir nosso orgulho e admitir que a queda de Satanás permanece um mistério. Devemos evitar tentar forçar passagens bíblicas a responder perguntas que talvez elas nunca tenham sido respondidas. Bom, então fica aqui uma incógnita para sabermos se realmente Satanás caiu, por que ele caiu, se ele caiu antes da criação ou depois da criação. Então, obrigado por você ter ficado comigo até aqui agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. O canal está crescendo aos pouquinhos, tá bom? Agradeço a todos pela atenção. Nos vemos então numa próxima aula.